A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que é aluno deste curso de profecia, que não perde o nosso programa, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu agradeço não só por sua audiência, mas por suas orações. Obrigado a você que diariamente tem enviado mensagem para nós através do WhatsApp do programa. Está aparecendo aqui o número que é o 994661010. Obrigado a você que tem enviado a sua crítica, sua opinião, a sua sugestão, sua dúvida, sua pergunta. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que segundas e terças-feiras estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Olha, esse tema maravilhoso, extraordinário. Já estudamos dezenas de visões e sonhos proféticos registrados na Bíblia Sagrada. Recentemente estamos estudando as visões do profeta Zacarias. São 8 visões mencionadas no livro de Zacarias e nós já estudamos algumas. Nos últimos programas nós estudamos a segunda visão de Zacarias, que aparece ali 4 chifres representando poderes que dominaram o povo judeu e 4 ferreiros que foram povos, nações, impérios que Deus levantou para punir aquelas nações que pelejaram contra o povo judeu. Estudamos também a terceira visão, onde Zacarias viu um homem medindo Jerusalém, que na verdade trata de uma promessa de restauração da cidade de Jerusalém. Nós inclusive dissemos que em parte essa profecia já se cumpriu no passado, mas em parte terá o seu cumprimento no milênio. Hoje estudaremos a quarta visão, que é o sumo sacerdote é acusado por Satanás. Você percebe aí, claro, é uma imagem meramente ilustrativa, mas ao centro aí o sumo sacerdote Josué e à direita do sumo sacerdote está Satanás para o acusar e à esquerda está o anjo do Senhor. Você vai entender essa visão, essa quarta visão que está no capítulo 3, versículos 1 a 10. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: no capítulo 3 do seu livro, o profeta Zacarias descreve a sua quarta visão. Ele vê Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás o acusa. Josué aparece vestido com roupas sujas, símbolos de pecado e impureza, mas o anjo ordena que suas vestes sejam trocadas por roupas limpas e lhe seja colocado um turbante puro na cabeça, representando o perdão, restauração e a dignidade sacerdotal. A cena revela a graça de Deus que justifica e restaura seu povo, mesmo diante das acusações do inimigo. Em seguida, o Senhor promete que, se Josué andar em seus caminhos, teria livre acesso à presença divina e governaria sua casa. O texto também aponta para a vinda do renovo, figura messiânica que traria salvação, e para a remoção da iniquidade em um só dia, aludindo à obra redentora de Cristo. A visão conclui com uma promessa de paz e prosperidade futura, como veremos a seguir. Então perceba, que nós vamos estudar essa visão como estamos estudando as demais. Estudamos a visão, levando em conta o seu contexto, Grande parte dessa profecia diz respeito ao povo judeu que viveu nos dias de Zacarias, no período pós-cativeiro, pós-exílio babilônico, mais ou menos de 536 a 520 a.C., que foi mais ou menos o período que Zacarias escreveu o seu livro. Agora, todas essas visões, nós estamos extraindo lições para as nossas vidas, porque é assim que nós cremos. Embora a visão tenha sido dada a Zacarias e o público-alvo seja o povo de Judá, mas Deus também tem lições e ensinamentos para todos nós. Vamos ler o texto? Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz assim: Deus me mostrou, olha que coisa interessante.
O profeta Zacarias tem a convicção de que aquela visão não era coisa da sua mente, não era coisa da sua cabeça, mas foi uma visão dada por Deus. Ele diz: Deus me mostrou. Mostrou o quê? Ele disse: o sumo sacerdote Josué. Então, na visão do profeta Zacarias, nessa quarta visão, quem é que ele vê? Ele vê três personagens. Primeiro, ele vê o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mas olha que aparece outro personagem aí, ele diz: mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Então, Deus queria mostrar, através dessa visão, a situação do povo de Judá no período pós-cativeiro. Mas eu vou primeiro explicar quem é o sumo sacerdote. É claro que a maioria dos nossos telespectadores, dos nossos alunos, já são alunos de escola dominical, já sabem quem é o sumo sacerdote, mas é possível que tenha algum novo crente, algum novo convertido, que não saiba diferenciar quem é o sacerdote ou o sumo sacerdote. Então eu gostaria de esclarecer que o sumo sacerdote era a mais alta autoridade religiosa entre os sacerdotes de Israel no tempo do Antigo Testamento. Então perceba, havia os sacerdotes e acima dos sacerdotes estava o sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa de Israel no Antigo Testamento. E ele ocupava um lugar de destaque no culto judaico e, detalhes, tinha funções exclusivas que nenhum outro sacerdote poderia exercer. O primeiro sumo sacerdote, quando lemos a Bíblia, nós vamos perceber que foi Arão, irmão de Moisés, que foi divinamente escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote. Isso está no capítulo 28 do livro do Êxodo e também no capítulo 8 do livro de Levítico. E a função passou a ser então hereditária, de acordo com a linhagem de Arão, dentro da tribo de Levi. Você sabe, não é? Que os sacerdotes eram da mesma tribo, da tribo de Levi, da família de Arão. E as principais funções do sumo sacerdote era, primeiro, representava o povo diante de Deus. Eles ofereciam sacrifícios, embora que os outros sacerdotes também sacrificassem. Mas algumas ofertas especiais, só o sumo sacerdote poderia apresentar. E a principal, a mais importante função do sumo sacerdote, na verdade, ocorria lá no lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, tanto do tabernáculo quanto do templo, né? Apenas ele podia entrar naquele lugar chamado Santíssimo ou Santo dos Santos, né? E ele, uma vez por ano, entrava ali para oferecer sacrifícios no dia da expiação, que é chamado como o dia de Yom Kippur. E aquele sangue, o sumo sacerdote entrava com ele para aspergir lá no propiciatório, na Arca da Aliança. E, além disso, né, dessa função principal de entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício, o sangue por toda a nação, o sumo sacerdote também era identificado por suas vestes especiais. Ele vestia um éfode, ele tinha também um peitoral com 12 pedras no seu peito, representando as 12 tribos, e havia uma mitra também na sua cabeça com a inscrição Santidade ao Senhor. Eles usavam também o Urim e o Tumim, que eram objetos colocados no peitoral para discernir a vontade de Deus, quando eles estavam diante de situações difíceis, para entender qual era a direção de Deus. Nos dias de Zacarias, que já falamos aí, depois de 536 a.C., o sumo sacerdote era Josué. Mas, por favor, presta atenção. Esse Josué não é o sucessor de Moisés. Não, o sucessor de Moisés não era sacerdote e muito menos sumo sacerdote. Existe um período de aproximadamente 1000 anos de um para o outro, né? Então, esse Josué mencionado em Zacarias 3, ele era filho de Josadaque e tornou-se o sumo sacerdote do povo judeu na ocasião do retorno do cativeiro babilônico, que ocorreu mais ou menos em 536 a.C. E é importante lembrar que ele serviu ao lado de outro personagem importantíssimo chamado Zorobabel.
Zorobabel era uma espécie de um governador, de um líder político, enquanto Josué era o líder religioso. E Josué teve papel fundamental nesse período de reconstrução do Templo de Jerusalém, junto com Zorobabel, após o decreto de Ciro. Mas é importante nós percebermos, já nesse versículo primeiro, que além do sumo sacerdote Josué, e além do anjo do Senhor, aparece outro personagem também conhecido nas páginas da Bíblia por diversos nomes, que é conhecido por Satanás, que é conhecido por diabo, a antiga serpente, o pai da mentira, que outrora era um anjo de luz, foi criado por Deus, belo, perfeito, mas desejou ser semelhante ao Altíssimo e foi expulso do céu e tornou-se no principal inimigo do povo de Deus. E é interessante que o texto diz que Satanás aparece ali para quê? Para acusar o sumo sacerdote Josué. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: Deus me mostrou que o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Então você sabe disso, que uma das principais funções, atribuições de Satanás é exatamente acusar os servos de Deus. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vamos perceber que 2 vezes Satanás acusa Jó. É interessante que Deus dá testemunho de Jó, não é? Deus disse que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas Satanás vai acusar. Primeiro vai dizer assim: também tu cercaste ele de bens. Como quem diz assim, ele é fiel a ti porque ele é rico. Aí Deus até permitiu, vai lá, toca nos seus bens, mas não toca na sua pele. E depois que Jó perdeu todas as coisas, todos os bens, os filhos, toda a sua riqueza, fazenda, animais, tudo, Satanás vai acusar mais uma vez. Vai dizer que é porque ele tinha saúde, porque se tocasse da sua pele, ele iria blasfemar de Deus. Então perceba que ele não desiste, essa é a função dele, acusar os servos de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia, que está no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Um dia nós estaremos livres de tentação, do tentador, de acusação. É uma promessa de Deus. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 10, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E é claro que você vai fazer essa pergunta, mas eu vou responder antes que você me faça. Professor, o senhor acredita que Satanás tem acesso ao trono de Deus? Claro que não. Ele foi expulso de lá. E é claro que se ainda que ele tivesse, Deus não iria abrir os umbrais celestiais para receber a presença de Satanás para acusar os servos de Deus. Deus é onisciente, Deus conhece tudo, Deus não precisa de fofoca nem de fuxico no céu. Mas é claro que como Deus é onisciente, onde ele estiver, qualquer lugar do mundo, ele pode acusar os servos de Deus. Mas há uma promessa aqui que é derribado o inimigo dos nossos irmãos, né? O acusador de nossos irmãos, ele é derribado. Então, o final de Satanás é trágico, porque de acordo com a palavra de Deus, ele será lançado no lago de fogo e lá ele não vai poder mais acusar ninguém. Mas a verdade é essa: enquanto ele estiver em plena ação, essa é a função dele, a missão dele, acusar o povo de Deus. Veja o que diz o versículo de número 2, ainda dentro dessa visão, desta quarta visão de Zacarias. Diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Satanás. Olha, o que é que o anjo do Senhor vai falar a Satanás? Que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Que coisa interessante. O anjo do Senhor vai dizer que Josué é um toco de lenha tirado do fogo. E é interessante que a Bíblia Viva traduz assim, que ele é um tição tirado do fogo.
que significa isso, professor? Um tição tirado do fogo. Transmite a ideia de livramento, de misericórdia, de preservação de algo que estava condenado à destruição. Para lhe ser sincero, Josué, nessa visão, estava representando o povo de Judá, recém-saído do fogo, recém-tirado do exílio babilônico. A nação quase que era destruída, mas Deus, por sua graça, a resgatou antes que ela fosse consumida. Então Josué, com suas vestes sujas, simbolizava a culpa, a impureza do povo, mas Deus estava mostrando que Ele é quem purifica. Porque a função de Satanás é acusar, mas quando o homem se humilha, reconhece seu erro, Deus está pronto para restaurar. Deus tem a saída, Deus tem a solução. Você lembra da visão de Isaías? Quando ele teve a visão do capítulo 6, que ele viu ao Senhor assentado num alto e sublime trono, ele viu os serafins que não cessavam, de cantar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa interessante. Isaías se sentiu indigno de ser um profeta. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas observe, quando ele reconhece seu erro, Deus tem a solução, Deus tem a saída. Deus ordenou que um serafim fosse lá como antenaz, pegasse uma brasa, colocasse nos lábios de Isaías e disse assim: olha, pronto, isso agora te purificou. Então, a função de Satanás é essa. Talvez você esteja sendo acusado por Satanás de algo que você fez. Mas eu quero dizer aqui com muita tranquilidade, com muita convicção, que se você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, Deus está pronto a lhe perdoar, a pagar os seus pecados, a lhe justificar, lhe regenerar, lhe santificar. Deus está pronto, Deus tem a saída, Deus tem a solução. Então, Satanás ele vai continuar acusando, mas Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo de número 3, nós vamos ver a saída. Josué estava diante do anjo do Senhor vestido com vestes sujas, Ou seja, nós vamos perceber que Josué estava com aquelas vestes sujas e o anjo estava percebendo isso. A pergunta que vem à nossa mente é essa: como é que o sumo sacerdote está com vestes sujas? Se nós já dissemos que ele é o maior representante do povo diante de Deus, ele é o principal dos sacerdotes, é ele que aparece lá no templo ou no tabernáculo, no lugar chamado Santíssimo. Como é que ele aparece com vestes sujas? Mais uma vez eu vou dizer, na verdade, como sumo sacerdote, nesta visão, Josué estava representando toda a nação de Judá diante de Deus. Na visão, quem aparece é o sumo sacerdote, mas a representação é do povo judeu. Aquelas vestes sujas falam do quê? Dos pecados, das falhas, da infidelidade do povo, detalhes, mesmo depois do exílio. Perceba que outros profetas denunciaram pecados de Judá no período pós-cativeiro. Eles foram para o cativeiro, foram curados da idolatria, glória a Deus por isso, mas não voltaram perfeitos. O profeta Ageu, por exemplo, denunciou a indiferença do povo, negligenciando a construção do templo. Estavam construindo suas casas, preparando lá as suas casas luxuosas, enquanto a obra estava parada. Malaquias, por exemplo, denunciou o formalismo dos sacerdotes, o divórcio, o casamento com mulheres estrangeiras, além da negligência na entrega dos dízimos. Então eu posso dizer que essas vestes sujas do sumo sacerdote não estava falando dos pecados de um homem, de Josué apenas, mas do povo judeu, mesmo depois do cativeiro babilônico. Em síntese é isso, olha, eles retornaram do cativeiro, já foram curados da idolatria, mas precisam melhorar em outras áreas. Estão com roupas sujas. Mas observe que Deus vai dizer assim: vamos, muda as vestes dele, troca as vestes. Veja o que diz o versículo 4. É interessante.
o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. Olha, eu não disse que Deus tem a saída? Que Deus tem a solução? E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Glória a Deus. Na visão aparece Josué com roupas sujas. Aparece Satanás acusando. Mas Deus tem a saída, Deus tem a solução. Quando Deus manda tirar essas vestes, Ele está mostrando que Ele que perdoa, Ele que apaga a culpa do pecado. Isso fala de restauração, da comunhão com Deus. Ao tirar as vestes sujas, Deus estava restaurando Josué, o povo, para o serviço sacerdotal e espiritual. Isso ocorre ainda hoje com qualquer pessoa que crê em Cristo, que recebe Jesus como seu Salvador pessoal. Não importa o seu passado, por onde você andou, o que você fez, a partir do momento que você crê em Cristo, suas vestes são mudadas, são trocadas. Glória a Deus, né? Como diz 2 aos Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mas não para por aí. Veja o que diz o versículo 5, olha que coisa interessante. O texto diz assim: então eu disse, ponha um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué. Então olha que coisa interessante. Deus disse, coloque um turbante, muda o turbante. E o que é o turbante, né? Na verdade, se você tiver com a Almeida Revista e Corrigida, você vai perceber que na outra versão, o turbante é chamado de mitra, que fazia parte da roupa oficial do sumo sacerdote. Era usado na cabeça do sumo sacerdote e levava essa placa de ouro com esse nome, Santidade ao Senhor. O turbante limpo que está nesse texto de Zacarias capítulo 3, versículo 5, simboliza o quê? A restauração da dignidade, pureza, autoridade sacerdotal de Josué, mostrando que tanto o sumo sacerdote Josué como Judá foram perdoados, novamente separados para servir a Deus. Mas é interessante que isso também, de forma profética, aponta para a nova identidade, a santidade que todo o pecador recebe quando crê em Cristo e o recebe como seu Salvador pessoal. No versículo 7, o texto diz assim, Deus continua falando agora naquela visão gloriosa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha agora, vamos falar agora de exigências. Vamos falar agora Deus dando a Josué instruções, orientações, mandamentos, promessas condicionais. Deus disse assim, muda as vestes, muda o turbante. Mas agora, Josué, tem algumas responsabilidades pessoais, tem algumas promessas condicionais. E quais são? Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, nós vamos perceber agora que as bênçãos de Deus, quais bênçãos, professor? Muda as vestes, muda o turbante, perdão, reconciliação, vem também com mandamentos, com ordenanças, com promessas condicionais. Observe que agora Deus coloca uma condição para o sumo sacerdote Josué. Qual é essa condição? Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças. E o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que a restauração de Josué não era apenas um privilégio, mas trazia a responsabilidade da sua fidelidade. Como sumo sacerdote, Josué deveria andar em santidade, liderar o povo no caminho da lei. Se Josué fosse fiel a Deus,
Deus lhe fez 3 promessas. Se você andar nos meus caminhos. E quais são essas promessas? Primeira, você vai julgar a minha causa. Significa, você vai ter autoridade espiritual sobre o templo, sobre o culto. Você voltará a ser uma autoridade aqui no culto. Segundo, guardarás os meus átrios. Ou seja, ele teria o dever de zelar pela santidade do templo, cuidando do serviço, protegendo o lugar da presença de Deus. E em terceiro lugar, Deus diz assim: dar-te-ei livre acesso entre os que aqui estão, simbolizando que Josué teria acesso direto à presença de Deus. Esse texto, essa visão, embora seja proferida para um personagem, Josué, que exercia a função do sumo sacerdote, representando o povo de Judá, traz para nós grandes e preciosas lições. Deixa eu ler mais uma vez o texto. Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz a quem? A Josué, aquele que foi mudado as suas vestes, que recebeu vestes limpas, turbante limpo. Qual é a responsabilidade agora? Se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo, guardará os meus átrios, eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Sabe o que é que isso nos ensina? Trazendo uma lição prática para nós. É que quando o pecador está com suas vestes sujas, cheio de pecado, que vem a Cristo, Jesus perdoa, purifica, escreve o nome no livro da vida. Ele recebe imediatamente 3 bênçãos, que é a justificação, a regeneração e a santificação. O pecador, quando crê em Cristo, ele recebe imediatamente 3 bênçãos, ao menos 3. Às vezes recebe 4, 5. Às vezes ele é até batizado com o Espírito Santo e se manifesta nele dons espirituais. Você sabe disso. Você já presenciou alguém assim, que se converteu na mesma hora, foi batizado e recebeu dons espirituais. Mas isso não é uma regra, não acontece com todos. Mas ao menos 3 bênçãos ele recebe. Ele é justificado. Professor, o senhor pode explicar o que é a justificação? Sim, eu vou explicar. Ele é perdoado dos seus pecados, detalhe, como se nunca tivesse cometido pecado algum. É muito mais do que perdão, é tornar ele justo. Ele é regenerado porque ele passa a ser uma nova criatura. E ele é santificado, como se nunca tivesse cometido pecado algum. Agora, o detalhe está aí. A partir de agora vem responsabilidade, vem compromisso de ser fiel a Deus, de guardar a sua lei, guardar a sua palavra, de andar nos seus caminhos. Foi o que Deus disse a Josué: muda a veste, mudou? Ótimo. Muda o turbante, mudou? Ótimo. Agora, Josué, você tem uma responsabilidade de andar no meu caminho, andar na minha lei, andar de acordo com os meus mandamentos. Voltando ao texto, versículo de número 8, o texto diz assim: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Que coisa interessante. Professor, o senhor pode explicar esse texto? Posso sim. Quando o texto diz assim: tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, são os sacerdotes que representavam o povo. São figuras simbólicas do sumo sacerdote maior que é Cristo, né? Eles estavam, na realidade, antecipando a obra futura de Cristo. E observe que aparece no texto essa palavra renovo, e esse título, renovo, é um título messiânico. Refere-se a Jesus Cristo, que viria do tronco de Jessé e traria restauração e salvação. E baseado nesta visão, que na verdade ela vai até o versículo de número 10, mas nós vamos parar no versículo de número 8, nós gostaríamos de extrair aqui algumas lições preciosas. Porque é assim que estamos fazendo, estamos estudando a visão, estamos interpretando dentro do seu contexto, mas estamos extraindo lições preciosas. E eu gostaria de extrair aqui ao menos 4 lições. 4 lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. A primeira é que Deus defende o seu povo. Mesmo quando somos acusados pelo inimigo,
Deus nos defende, é Ele quem nos justifica. Mais importante do que dar ouvidos à acusação de Satanás é saber o que Deus tem a dizer de nós. Satanás acusou Jó 2 vezes, dizendo que ele era fiel porque era rico, porque tinha muito bem. Depois disse que ele era fiel porque tinha saúde. Mas a pergunta que eu faço é, o que é que Deus diz de Jó? Deus disse diferente. Deus disse que ele era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, para nós não importa as acusações do diabo, as acusações de Satanás. O mais importante para nós é o que Deus diz ao nosso respeito. A segunda lição que eu aprendo é que o pecado pode ser perdoado, pode ser removido. Aquelas vestes sujas era sinal de que o povo estava em pecado, mesmo vindo do cativeiro babilônico. Mas o povo estava em pecado, precisava melhorar em muitos aspectos. Mas Deus tem a saída, Deus tem a solução. Deus ordena tirar as vestes sujas, vestir roupas limpas. Quando reconhecemos o nosso erro, quando reconhecemos os nossos pecados, Deus está pronto a perdoar, purificar, restaurar. Você lembra do filho pródigo? Que voltou para a casa do pai maltrapilho, roupa suja, descalço. Que coisa maravilhosa. O pai mandou colocar vestes, anel no dedo, sandália nos pés. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus está pronto a perdoar, Deus está pronto a restaurar. Mas nós aprendemos também, nesse texto, que Deus perdoa, mas Deus faz as suas exigências. Deus está sempre pronto a perdoar o pecador, mas Ele sempre faz exigências. Eu lembro-me daquela mulher adúltera, flagrada em pleno ato de adultério. Aquela multidão feroz com pedra nas mãos, querendo apedrejá-la, mas antes queria o parecer do mestre. Mestre, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, mas tu que dizes? E Jesus escrevendo no chão, e eles começaram a esperar uma resposta do mestre, e a resposta foi essa: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começaram a sair um após o outro, ficou apenas Jesus e a mulher, e Jesus perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. É a terceira lição que nós aprendemos. A santidade e consagração são necessários para quem foi chamado para seguir, para servir a Deus. Aquele turbante limpo fala de pureza, santidade, autoridade sacerdotal. E assim como Deus exigiu santidade do seu povo, da nação de Israel, dos sacerdotes, no passado, da mesma forma exige santidade do seu povo, principalmente a liderança religiosa. A vida cristã requer santidade, consagração, principalmente por parte daqueles que foram chamados, separados para servir a Deus. O Evangelho está aberto para qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa, independente do seu passado, pode receber Jesus como seu Salvador pessoal. Mas há uma exigência, é que depois do encontro com Cristo, ninguém pode ser a mesma pessoa. Em quarto lugar, a quarta lição que nós queremos extrair é que nesse texto aparece um título messiânico, chamado de renovo, que falava da esperança messiânica. E Jesus, esse renovo, esse ramo prometido que traz restauração, redenção, edificação espiritual. E a nossa esperança exatamente está em Cristo, que cumpre as promessas de Deus.
Posso dizer então que, embora Cristo não apareça necessariamente nessa visão, mas aparece lá com o título de renovo. E assim como Deus mudou as vestes de Josué, o seu turbante, perdoou, purificou e o chamou para fazer a sua obra, Cristo, como nosso renovo, continua também perdoando, purificando e chamando, vocacionando, capacitando pessoas para trabalhar na sua obra.